Olá pessoal, boa noite, boa noite. Então, hoje vamos iniciar efetivamente o nosso conteúdo do segundo bimestre de eletromagnetismo, não é? As notas de vocês eu ainda estou corrigindo as provas e os trabalhos, mas eu acredito que logo isso vai estar no sistema, beleza? Antes de começar, só um aviso que a coordenação passou. Houve uma pequena alteração com relação aos feriados no calendário. A princípio, o próximo feriado seria no dia 15 de outubro, ele passou para terça-feira, dia 13. E um outro feriado que parece que era no sábado, dia 12, alguma coisa assim, passou para, ou melhor, dia 12, que era feriado, segunda-feira, e emenda com o feriado de terça-feira, né, esse que foi realocado, né, do dia 15 para o dia 13. Então não vai haver aula, nem expediente, nem qualquer coisa assim na faculdade nos dias 12 e 13. E nós que não teríamos aula no dia 15, agora passaremos a ter aula normal, mesmo que no calendário esteja com folga. Então nós teremos aula dia 15, uma quinta-feira. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação, já está lá no AVA. Lista de exercício para essa parte eu não consegui elaborar ainda, mas provavelmente amanhã eu já libero alguns exercícios relacionados a esse conteúdo, ok? Bom, então, dando continuidade, né? Até então nós trabalhamos com a parte de campos elétricos, né? Não entramos ainda nos campos magnéticos, mas de forma geral a gente não abordou meios materiais, como eles respondem, talvez uma ou outra menção, algo bem genérico assim, nada muito específico. Agora a gente entra um pouco mais nessa questão dos meios materiais, ou seja, como é que eles respondem à presença de um campo elétrico. Alguma coisa a gente já tratou disso em ciência dos materiais, mas aqui a gente vai ver com o enfoque do eletromagnetismo propriamente dito, ok? Assim, lembrando, se houver qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou clara aí na explicação, pode perguntar, questionar, beleza? Bom, então, vamos lá. Então, quando a gente fala de propriedades elétricas dos materiais, nós estamos falando do que? Basicamente da interação de um campo elétrico, pode ser estático ou dinâmico, variando no tempo, mas por enquanto ainda nós estamos considerando apenas os campos que não variam no tempo, são os campos estáticos, com as cargas elétricas presentes na matéria. A gente sabe que todo meio material é composto por um arranjo de cargas elétricas que formam os átomos. Você tem os núcleos, que são compostos lá por prótons e nêutrons. Os prótons contêm a carga positiva da matéria, e os elétrons ficam em volta dos núcleos, na eletrosfera, que contém a carga negativa da matéria, certo? A grosso modo, é sempre a carga negativa que a gente está interagindo. A carga positiva, os prótons, a gente interage muito com raras exceções, apenas em situações que envolvam a dinâmica nuclear. Então, os campos elétricos e magnéticos que a gente trata aqui no eletromagnetismo, eles não têm intensidade suficiente para mexer com a parte nuclear, certo? E a parte positiva que nós temos aqui, quando nós tratamos dela, seria a ausência dos elétrons, os chamados buracos, que vai aparecer aqui mais para frente nas aulas, né, nessa aula, e que também aparecem lá nos semicondutores, certo? Bom, então, considerando aí os nossos sólidos, né, vamos considerar apenas os meios materiais sólidos, nada de gases ou líquidos, né, porque a movimentação de cargas devido a campos elétricos nesses meios são bem mais complexas. E a gente vai considerar também que tudo isso vai estar em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, aproximadamente os 25 graus Celsius numa pressão de uma atmosfera. Por quê? Se você sai dessas condições, a interação do campo elétrico com as cargas começa também a ficar um pouco mais difícil de explicar matematicamente, ok? Bom, então nos sólidos em geral, são três os parâmetros que interessam como estão aparecendo aqui.
Esses parâmetros a gente já viu alguma coisa deles lá em ciência dos materiais. Então a gente tem aqui a condutividade elétrica, que é o sigma, o epsilon, que é a permissividade elétrica, e o Mi, que é a permeabilidade magnética, certo? Então esses são chamados parâmetros constitutivos dos materiais sólidos e vão ser responsáveis pelos fenômenos que aparecem quando ocorre a interação do campo elétrico ou magnético com os meios materiais. Por enquanto a gente não vai tratar muito, nem vai falar na aula de hoje desse Mi aqui, né, da permeabilidade magnética, porque isso é exclusivo dos campos magnéticos que vamos ver aí mais para frente, ok? O que a gente vai tratar bastante hoje é a condutividade elétrica, o sigma, e a permissividade elétrica, o epsilon, ok? Lembrando que o epsilon, quando aparece aquele zerinho aqui embaixo, ele está associado ao vácuo, e o inverso do sigma, 1 sobre sigma, é o Rho, que é a resistividade elétrica. Então, se vocês lembrarem lá de física, fundamentos de eletricidade e magnetismo, muitas vezes aparecem as tabelas nos livros de resistividade, que é o inverso da condutividade, ok? É só inverter que você tem o valor deste cara aí, certo? Bom, então aqui a gente tem uma tabelinha, né, que separa os materiais, como a gente viu lá em ciência dos materiais, em condutores, semicondutores e isolantes. No caso dos condutores, não é, a maioria são metálicos, você tem aí os valores de sigma, e você perceba que o valor deles é sempre vezes 10 na sétima potência. Aqui a unidade deles está dado em Siemens por metro, ok? Então, 10 na sétima potência, ou seja, um valor extremamente alto. Por que que isso acontece, não é? Isso tem a ver com a composição da ligação química do material. No caso dos metais, né, ligação metálica, você tem uma excelente, uma grande contribuição de elétrons disponíveis para formar assim um mar, uma nuvem de elétrons. E esses elétrons livres conseguem responder muito mais rapidamente à presença de um campo elétrico. Não que eles vão se movimentar, como a gente já vai ver aí logo logo, muito rapidamente ou distâncias muito grandes. Eles apenas vão responder à presença do campo magnético muito rapidamente, ok? Então, olha só, aqui nós temos uma lista dos 3 melhores condutores metálicos. A prata, em primeiro lugar, o cobre e o ouro, certo? Muitas vezes as pessoas acham que o ouro seria um melhor condutor que a prata. Na verdade, isso aqui depende um pouco da composição química do material, se formou algum óxido ou não. Geralmente a prata, ela é um metal que forma óxido, e o óxido de prata, tem um aspecto mais escuro, um tom, uma coloração mais negra, ele é muito resistivo. Então, quando isso acontece em condutores de prata, a sua condutividade cai bastante, certo? Já o cobre, ele apresenta uma boa condutividade, é um pouco mais difícil a sua oxidação. E, por terceiro ali, nós temos o ouro, certo? E aí depois a gente tem ali o alumínio, o ferro, o mercúrio, o carbono, o mercúrio em forma líquida, né? Porque em condição normal de temperatura e pressão ele é na forma líquida, certo? O carbono aqui já cai para 10 na quarta, ou seja, ele é um pouquinho pior. E a gente tem ali os semicondutores e, por fim, os isolantes. Observe que os isolantes são aqui, ó, 10 na menos 12, 10 na menos 15, certo? Então, a condutividade, né, vai depender do tipo de ligação química que o nosso sólido macroscópico, digamos assim, faz. Se for uma ligação metálica, ele tem uma boa disponibilidade de elétrons, porque os últimos elétrons eles estão livres lá na estrutura. E se for covalente ou iônica, as cargas estão mais localizadas, estão mais presas próximos aos átomos, não tem tanta disponibilidade de carga assim. E aí o que acontece quando você aplica um campo elétrico? Esse campo elétrico interage com as cargas, mas como elas estão, digamos, ancoradas aos átomos, tem uma interação um pouco mais intensa, eles não conseguem se locomover muito, certo? Tanto é que, do ponto de vista do eletromagnetismo, da teoria, a gente classifica os materiais de duas maneiras. Dielétricos, que seriam basicamente o conjunto de semicondutores isolantes, porque tem uma condutividade elétrica muito baixa, ou
os condutores, que teriam uma condutividade elétrica muito alta. Então, o dielétrico perfeito teria uma condutividade nula e o condutor perfeito teria uma condutividade tendendo ao infinito, certo? E é o que se busca lá naqueles supercondutores, naquela coisa toda, certo? Então, você tem o campo elétrico. Quando esse campo elétrico atua sobre um meio material, se ele for um metal, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai interagir com os elétrons e vai fazer com que eles sigam lá o seu caminho muito rapidamente. Quando você tem um polímero ou uma cerâmica, que tem ligação covalente ou iônica, o campo elétrico ele tenta interagir com os elétrons, mas como a sua interação com o átomo é mais forte, eles se deslocam muito, muito pouco, certo? É por isso que materiais isolantes ou dielétricos, digamos assim, como os materiais poliméricos ou as cerâmicas, eles podem acumular carga localmente. Então, aqueles processos de litrização que você tem lá por atrito, né? Pegar uma bexiga e esfregar no cabelo e depois aproximar da parede, a bexiga fica, digamos assim, colada na parede. Isso acontece porque quando você atrita a bexiga no cabelo, você cria um desequilíbrio de cargas que ficam localizadas num ponto da bexiga. E como a bexiga é um material com ligação covalente, essas cargas não vão se dispersar tão rapidamente assim. E aí isso faz com que elas induzam, não é, uma carga elétrica contrária na parede, e aí pela atração coulombiana você tem a bexiga que é leve, né, sendo, digamos, presa na parede, certo? Então isso acontece aí, por exemplo, no inverno, né, que nós saímos agora, ou principalmente em tempo muito seco. Se você tirar uma blusa de material sintético, lã, você pode perceber pequenos estalos. E se você fizer isso num ambiente sem luz, você consegue ver pequenos clarões, que são descargas elétricas oriundas da movimentação dessas cargas que ficaram localizadas durante muito tempo, certo? Muito bem. Então, quando você tem um material, e aqui pensando de modo geral, seja ele dielétrico ou condutor, e aplica um campo elétrico, as cargas vão responder tentando seguir o campo conforme, né, a orientação que nós já sabemos. E aí isso cria a chamada velocidade de deriva ou velocidade de drift dessas cargas elétricas. Então, o campo elétrico ele sai das cargas positivas e vai para as cargas negativas. Considerando um meio que seja composto aí por inicialmente um material condutor, um metal, o que vai acontecer? Os elétrons vão se locomover, não é? No sentido contrário do campo, né? Eles vão tentar ir da parte negativa para a parte positiva rapidamente. E no caso dos isolantes, como polímeros e cerâmicas, a mesma coisa vai acontecer. Eles vão se locomover também no sentido do campo. A diferença é que a locomoção de todos esses materiais é um pouquinho mais dificultada. Por quê? Os materiais metálicos, eles têm lá uma estrutura cristalina, e esses cristais, quando essas orientações cristalinas dependem dos seus grãos, né, dos domínios dos grãos. E aí, quando o elétron chega, muitas vezes na interface de um grão para o outro, ele tem dificuldade, muitas vezes ele colide com outros elétrons ou com outras imperfeições na estrutura cristalina, certo? E aí, para você calcular essa velocidade de deriva, é o que? É a mobilidade, né, que aparece aqui, esse mc. Então, muito cuidado, porque eu até tentei achar algum outro, mas na literatura, quando você vai falar de mobilidade associada a cargas elétricas, sejam os elétrons ou os buracos, no caso dos semicondutores, é essa nomenclatura que aparece aqui, o Mi, e aí o subíndice vai depender do que você tem. No caso aqui eu chamei MC, porque é uma expressão geral para carga. Então, isso aqui é a mobilidade da carga. Ela tem um valor para cargas positivas e para cargas negativas. E essa velocidade aqui de deriva é o que? É o produto dessa mobilidade vezes o campo elétrico aplicado. Mobilidade seria mais ou menos uma facilidade ou uma dificuldade que o elétron ou o buraco, né, a parte positiva, tem para caminhar no interior do material, certo? A unidade desse mc aqui é metro quadrado por volt segundo, certo?
Então, no caso de uma carga, se isso aqui fosse a velocidade de deriva para os elétrons, apareceria um menos aqui nessa equação, né? Menos μe, que é a mobilidade associada aos elétrons, vezes o campo elétrico aplicado a eles. Se fosse cargas positivas, ou seja, os buracos, as cargas, as lacunas, seria μ, aí apareceria um H aqui, não é? Vezes o campo elétrico. E no caso, sem o sinal negativo, porque está considerando cargas positivas, certo? Lembrando que o valor da carga elétrica é aquele valor lá de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, não é? Negativo se forem elétrons e positivo se forem os buracos. Bom, então vamos ver um pouquinho mais dessa questão aí da locomoção de cargas elétricas em condutores. Né? Então imagine que você tem aqui um fio, qualquer fio condutor metálico, você tem uma seção reta, não é, desse fio, e aí você aplica um potencial elétrico nas extremidades desse fio aqui, né? E aí o que vai acontecer? Os elétrons vão interagir com esse potencial, com esse campo elétrico associado, e vão se locomover, certo? Essa locomoção consiste os elétrons tentarem ir de um ponto x1 até um ponto x2. Vejam bem, eu disse tentar, não quer dizer que eles consigam. Por quê? Lá em Ciência dos Materiais tem uma figurinha que você tem lá o caminho errático que o elétron faz, com aquelas diversas colisões, e vai e vem, para tentar acompanhar um campo elétrico externo aplicado, certo? Então, o que acontece? Se nós aplicarmos um potencial, consequentemente um campo elétrico aqui, os elétrons vão tentar seguir esse campo, esse potencial. Só que como você tem uma estrutura que não é uma estrutura perfeita, você tem colisões e outras cargas elétricas negativas, toda essa movimentação é dificultada, certo? E o que acontece? Aí todo esse conjunto vai se locomover um pouquinho para seguir o campo elétrico, certo? Então o estabelecimento do campo elétrico ele é basicamente uma velocidade muito grande, que é a velocidade da luz. Mas a movimentação das cargas no interior do material não é assim uma coisa tão grande, certo? E levando em consideração aqui a geometria do condutor, a gente define esse parâmetro aqui que é chamada densidade de corrente elétrica, que é fazer o quê? Que é pegar a corrente elétrica dada em ampere, que é a representação desse I que eu tenho aqui, dividido pela área de seção transversal do fio. Então, se eu pegar isso daqui, saber o raio dele, e fizer a equação do πr ao quadrado, eu terei o quê? Eu terei a seção reta desse condutor, e se eu dividir a corrente por isso, isso vai me dar a densidade de corrente em ampere por metro quadrado, certo? Então, em alguns casos, para você fazer o equacionamento de alguns problemas da interação de cargas elétricas em meios condutores, você trabalha com a densidade de corrente, certo? A densidade de corrente, como está escrito aqui, ela pode ser relacionada da seguinte forma. Então, aqui eu tenho aqui um comprimento e aqui eu tenho uma área. Comprimento vezes a área é um volume. Esse volume encerra o quê? Uma certa quantidade de cargas elétricas, que é esse termo que aparece aqui, ρV. Esse ρ é uma densidade volumétrica de cargas, ou seja, coulomb por metro cúbico, certo? Se eu multiplicar essa densidade volumétrica de carga pela minha velocidade de deriva da carga elétrica, o U, eu tenho também a minha densidade de corrente, certo? Então, são duas maneiras que eu posso utilizar para descrever a densidade de corrente. Uma é conhecendo a corrente elétrica que passa pelo condutor e dividindo pela sua seção transversal, mas aí eu preciso conhecer essas duas informações. Ou, se eu conhecer qual é a densidade volumétrica de cargas no condutor naquele instante, e a velocidade de deriva dessas cargas, eu também posso determinar minha densidade de corrente. Então, muitos dispositivos aí de estado sólido, eles têm muitas vezes a limitação da corrente, porque eles têm uma espécie de estrangulamento num certo canal, como é o caso lá do MOSFET, que limita a corrente, não é? E esse estrangulamento se deve lá a um sinal que você injeta
nos terminais do seu dispositivo, certo? Bom, só voltando aqui um slide, a gente sabe que esse U é esse produto aqui, né? O μc vezes Z, se eu colocar no lugar aqui, eu tenho essa outra expressão, que leva em consideração a mobilidade da carga e o campo elétrico aplicado a ela. Lembrando que se isso aqui for elétrons, ganha um sinal negativo aqui na frente. Bom, como eu falei para vocês, do ponto de vista do eletromagnetismo, os materiais a gente classifica como condutores e dielétricos. Os dielétricos são isolantes e os semicondutores. Quando se trata de semicondutores, essa densidade de corrente J é uma composição de dois tipos, de elétrons e buracos, que seriam, digamos assim, a ausência de elétrons que estão se movimentando também no interior do material. E aí que você tem os tipos de semicondutores. P, quando você tem uma corrente majoritária composta de buracos, e N, que é uma corrente negativa, porque ela é majoritariamente composta de elétrons. Então, muitas vezes, a densidade de corrente é uma soma desses dois termos, como aparece ali, J igual a JE mais JH. Como eu posso escrever a densidade de corrente em termos daqui das microscópicos, não é, do campo, da mobilidade e da densidade de cargas por volume, eu posso escrever isso daqui, certo? Aqui, na verdade, é uma pequena dedução matemática em que eu escrevo a densidade de corrente igual à condutividade do meu material vezes o campo elétrico, sendo que esta condutividade aqui é igual a tudo que está entre parênteses, que é o menos mi, ρe, mi, mais ρv, mi, h, certo? Então, essa condutividade elétrica, aí, do ponto de vista microscópico, ela pode ser calculada através dessas propriedades do meio material, certo? E essa equação aqui, o J igual ao sigma vezes o E, é conhecida como lei de Ohm na forma pontual, ou seja, isso aqui vale para pequenas dimensões, pequenos cristais aí nanométricos ou micrométricos que você tem no interior de materiais condutores, certo? Ou semicondutores, ou ainda nos isolantes. Então, quer fazer uma análise em situações microscópicas, você pode usar essa questão da lei de Ohm, onde aqui seria a corrente, aqui o termo de proporcionalidade, que é a resistência, e aqui seria o potencial, certo? Só que aqui é o campo elétrico, aqui é a condutividade, aqui é a densidade de corrente. Inclusive, se você usar alguns processos matemáticos, é possível sair dessa equação e chegar naquela relação da lei de Ohm usual, né, que envolve resistência, corrente e tensão, certo? Bom, se você for considerar um material metálico para aplicar essas equações aqui, o que acontece? Você vai ter uma concentração muito, mas muito maior de elétrons comparados com concentração de buracos. E aí você pode sumir com esse segundo termo aqui. E aí a equação fica desta forma aqui, né? O sigma fica igual a menos ρe vezes μe. O ρe eu falei para vocês que é uma densidade de carga por volume, certo? Isso daqui ele pode ser escrito como um produto, que é o número de cargas que você tem aqui, vezes a carga elétrica. Lembrando que aqui você tem esse negativo porque você tem uma densidade negativa de cargas. Quando você muda essa densidade negativa para cá, aparece um outro negativo aqui, né, que seria a carga do elétron, que multiplica esse cara, por isso aqui volta a ser positivo quando você considera metais, certo? Para semicondutores, aí você sempre tem essa distinção da parte negativa e da parte positiva, que deve ser levado em consideração dependendo da dopagem do semicondutor que você tem, certo? Então, uma maneira de avaliar uma corrente elétrica num circuito, por exemplo, é você considerar justamente isso, né? Um volume aqui de forma cilíndrica e a densidade de corrente, o campo elétrico e a condutividade que você tem associado a esse cara aqui, certo? Bom, aqui tem um exemplo de aplicação basicamente quase numérica, não é, dessas situações. Então esse exemplo diz a seguinte coisa ali, ó, um fio de cobre, né, de 2 milímetros de diâmetro. Então imagine que isso aqui tem 2 milímetros de diâmetro.
Com condutividade de 5 vezes 10 na 7 Siemens por metro, essa é a condutividade do cobre, e uma mobilidade de 0,0032 metro quadrado volt segundo. E está sujeito a um campo elétrico de 20 milivolts por metro. Então vejam lá, campo elétrico é volt por metro, não esqueçam disso, e o potencial é apenas volt. Aí ele pede para que a gente determine no item A densidade de cargas dos elétrons livres, no item B a densidade de corrente, no item C a corrente que percorre o fio, no item D a velocidade de arraste dos elétrons, que a gente já vai ver que não é tão grande assim, e no item E a densidade volumétrica de elétrons livres, ou seja, naquele volume ali, quantos elétrons tem, certo? Bom, então, basicamente, a gente vai aplicar isso daqui para um fio de cobre. No caso, se a gente trocasse o material do cobre para ouro, por exemplo, ou prata, a condutividade estaria aqui na tabelinha, né? Poderia usar esses valores, não é? E aí chegaríamos não é, ao resultado aqui. Então, no item A, a gente quer saber a densidade, não é? A densidade pode ser obtida através dessa equação aqui. Então, olha só, é a condutividade sigma igual a menos ρe μe, certo? Ah, sim, uma coisinha que eu esqueci de mencionar aqui antes. Ele fala que a gente está trabalhando com um fio de cobre condutor, ou se ele falasse que era apenas um condutor, a gente já tem que associar a mobilidade fornecida aos elétrons. Por quê? Porque predominantemente você tem elétrons apenas se locomovendo nesses materiais. Se fosse um outro material dielétrico, ele precisaria informar se é a mobilidade de portadores positivos ou portadores negativos, certo? Bom, então a condutividade é igual a menos ρe vezes μ, como está aqui, certo? Como eu quero essa densidade aqui, eu vou isolar ela. Aí ficou isso daqui, menos sigma sobre μe. O μe é esse 0,032 aqui. E o sigma é a condutividade do cobre. Então, fazendo essa razão, você vai ter uma densidade negativa, não é? Esse negativo está associado aos elétrons, de 1,81 vezes 10 na 10 coulomb por metro cúbico, certo? Então, essa é a minha densidade volumétrica de carga. A densidade de corrente é o J, que ele pode ser dado por aquela lei de Ohm pontual, que é o sigma vezes E. Sigma está aqui, vezes o campo elétrico, como é milivolt, ganha um 10 a menos 3 aqui, a gente tem esse resultado aqui. Então, olha só, 1,16 vezes 10 na sexta, valor bem alto, ampere por metro quadrado, não é? Claro que se você dividir o que a gente faz aqui no item C, essa densidade pela área, a gente acha o valor da corrente, certo? Então, olha só, como é que a gente faz isso? Parte da definição, J é igual a corrente por área. Como eu quero a corrente, é o produto, J vezes A. Eu estou usando aquela relação com o diâmetro, não é? Em vez de ser πr ao quadrado, é π, o diâmetro ao quadrado, sobre 4. Por quê? Porque o diâmetro, não é? É o raio pela metade. Então, J vezes isso daqui, não é? Aí você pega o diâmetro, não esquecendo que esse diâmetro aqui você tem que colocar 2 vezes 10 dá menos 3, certo? Então vai ficar π vezes 2 vezes 10 dá menos 3 ao quadrado, dividido por 4. Vezes o J, você chega aqui, a corrente que passa por esse condutor é de 3,64 amperes, certo? Então essa é a corrente que está passando ali pelo meu condutor. Bom, agora a velocidade de arraste que eu falei para vocês, né? Que é o μ, que é o U, no caso aqui, observem que ele ganhou um subíndice E, não é? Para associar ele aos elétrons, então é o E igual menos μe vezes E, que é o campo elétrico. A mobilidade do caso dos elétrons está aqui, e o campo elétrico está aqui. O produto dos dois dá menos 6,4 vezes 10 na menos 5 metros por segundo. Ou seja, 10 a menos 5 metros por segundo. Ou seja, uma velocidade muito, muito baixa. Então, se a gente dependesse
dos elétrons, da velocidade que os elétrons ganham no interior do condutor. E olha que é um condutor de cobre esse daqui. Para acender uma lâmpada, por exemplo, quando você aciona o interruptor, isso ia levar muito tempo, dependendo do tamanho do seu condutor, certo? A luz acende praticamente instantaneamente, porque quando você fecha a chave, você cria um campo elétrico, um potencial elétrico que se estabelece quase que instantaneamente, na velocidade da luz, no interior desse circuito. E essa locomoção se dá, se a gente voltar aqui, ou seja, tudo isso aqui está preenchido por elétrons, certo? Então, todo esse conjunto vai se deslocar um pouquinho para o lado, certo? Ele vai ter um pequeno deslocamento líquido. E aí, como todo esse conjunto se desloca, você tem a passagem dos elétrons, lá no caso de uma lâmpada de filamento pelo filamento, e a emissão da luz. Outra coisa importante que tem que ressaltar aqui é que, olha só, a velocidade tem um sinal negativo. Significa que os elétrons estão indo em sentido contrário ao campo elétrico, e isso é esperado. Por quê? Lembra do desenho das linhas de campo elétrico, elas saem das cargas positivas e vão para as cargas negativas. Se você tem essa situação, os elétrons vão se mover para onde? Para a parte positiva, certo? Potencial mais baixo. E a densidade volumétrica de elétrons, não é? Dado lá por metro cúbico, não é? Como é que a gente calcula isso? Isso é o N, que aparece aqui. Então, se eu voltar aqui no slide, olha só, está aqui. O sigma é igual ao número de elétrons, vezes a carga que eles têm, vezes a sua mobilidade. Como eu quero achar o N, eu só isolei aqui. Então, ficou N igual à parte volumétrica, não é, com um sinal negativo, pelo valor da carga elétrica. Aqui vai entrar aquele menos 1,6 vezes 10 a menos 19, e aqui o ρe que eu calculei ali atrás. E aí você vai achar quantos elétrons tem para esse fio por metro cúbico. Nesse caso, dá aproximadamente 1,13 vezes 10 na menos 19 elétrons por metro cúbico, certo? Que é basicamente o que a gente tem aqui, o resultado que a gente tem aqui, certo? Só um pouquinho, pessoal, porque eu tô achando estranho esse menos 19 aqui. Não, tá um probleminha. Esse sinal negativo eu vou ter que corrigir porque não é na menos 19, é 19. Ou seja, você tem 10 na 19 elétrons por metro cúbico que você tem no caso do condutor, certo? Um dado curioso, para que e vocês vão ver isso depois, no exercício vocês vão ter que calcular uma coisa mais ou menos parecida para o alumínio, e vocês vão ver que o alumínio, ele tem o quê? Ele tem uma quantidade de elétrons maior que o cobre. No entanto, olha só, se a gente olhar na tabela de condutividade, o alumínio, ele tem uma condutividade pior que a do cobre, certo? O cobre é 5,8, o alumínio é 3,5. Mesmo o alumínio tendo lá uma quantidade um pouco maior de elétrons por metro cúbico, ok? Bom, esse tipo de coisa que a gente vai... que eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, mas mais para frente eu respondo isso daí, beleza? Bom, então... assim, pessoal, qualquer dúvida, perguntem, hein? Bom, então, voltando aqui, falando um pouquinho mais agora dos dielétricos propriamente dito, não é? Os materiais que apresentam lá ligações químicas, sendo elas iônicas ou covalentes. Então, vamos imaginar que esses átomos que estão representados aqui são átomos que não são átomos metálicos. São átomos que têm a sua distribuição eletrônica e que formam sólidos poliméricos ou sólidos iônicos, cerâmicas. Então, o que acontece? Quando você tem esse átomo, olha só, sem nenhum campo elétrico externo aplicado, a distribuição dos elétrons é praticamente esférica em volta do núcleo, que é positivamente carregado. Quando você aplica o campo externo, o que vai acontecer? Observe que toda essa parte de elétrons aqui se deslocou para baixo, certo? E aqui ficou o quê? Uma espécie de um aglomerado de cargas elétricas negativas, enquanto que aqui ficou mais positivamente carregado, certo?
Não que os elétrons que estão aqui mais próximos se deslocaram para cá, não, mas aqui você tem um desequilíbrio, certo? E aí, quando isso acontece, você cria o que é representado nessa figura aqui como um dipolo elétrico. É como se você tivesse uma região positiva e uma região negativa, cujas cargas têm o mesmo valor, só que elas são separadas por uma distância d. E isso aqui, essa separação, fica fixa, certo? Então, quando você aplica um campo elétrico em materiais poliméricos e cerâmicos, você cria pequenos, ou induz a formação de pequenos dipolos no interior desses materiais, certo? E aí você pode usar isso, hoje é usado ali para a questão dos capacitores, não é, para você ter uma fonte de energia elétrica nos circuitos. Claro, diferente das baterias, está associado ao tempo que você consegue utilizar essa energia no processo de carga e descarga. Tanto é que hoje estão se desenvolvendo, se estudando os supercapacitores, não é? À base de materiais aí como o grafeno, por exemplo, em que você pode armazenar uma quantidade muito grande de carga e fazer com que essa quantidade de carga seja eliminada de maneira mais lenta, como se fosse uma bateria. E aí você poderia ter uma autonomia muito grande. Então, o que limita muito o uso aí de qualquer dispositivo eletrônico sem fio é a autonomia e a capacidade de carga da bateria, certo? Então, e percebam que os dipolos elétricos eles serão formados apenas com átomos que não fazem ligação metálica. Por quê? Porque até 3 últimos elétrons da ligação metálica, eles se desprendem do átomo e vão participar de um conjunto maior, de uma espécie de nuvem eletrônica. Já nos covalentes e nos iônicos, você só vai ter o desprendimento se o campo elétrico for muito intenso, mas daí se envolve a chamada ruptura dielétrica, que eu já vou mencionar um pouco mais sobre ela, certo? Mas de modo geral, átomos não metálicos que formam os sólidos ou sólidos atômicos ou moleculares vão ter essa separação de cargas elétricas, não é? E aí, o que acontece? Então, observem essa figura aqui à esquerda. A gente tem um material que pode ser um material plástico, por exemplo, imerso num campo elétrico. Então, olha só, o campo elétrico externo está aplicado aqui de baixo para cima. Quando ele está atuando aqui sobre esse material, ele vai deslocar os conjuntos elétricos positivos e negativos e vai criar inúmeros dipolos. A soma desses dipolos pode criar o que é chamado de polarização do material, ou seja, você vai, digamos assim, criar uma certa ordem a nível eletrônico no interior do seu material. E aí o que acontece? Você vai ter uma região aqui, no caso, em cima, que vai ficar positivamente concentrada e aqui embaixo negativamente concentrada. Então isso é o que acontece no interior de um capacitor, por exemplo, quando você aplica lá um campo elétrico no capacitor, um potencial, você vai polarizar o dielétrico no interior do seu capacitor. E aí, observem a seguinte coisa, que o campo elétrico ele sempre vai da parte positiva para a parte negativa. Observe que aqui a parte positiva está em cima e a parte negativa está embaixo. Então, se eu fosse desenhar um campo elétrico interno do material, ele apontaria de cima para baixo. Essa oposição desse campo interno com o campo externo é o que permite eu armazenar energia elétrica num capacitor para que eu use depois em algum processo de descarga, certo? Bom, e aí a gente vai ter que usar aqui uma outra simbologia para campo elétrico. Então, essa simbologia surge quando eu trabalho com meios materiais, que é essa que aparece aqui. Esse D é chamado de densidade de campo elétrico, e ele está associado a meios materiais. Então, é mais ou menos como eu tinha lá na parte magnética, lá em ciência dos materiais, que eu tinha lá o B, que era igual a μ0 vezes H. Aqui é D igual a ε0 vezes E. Então, esse ε0 é quando eu tenho a permissividade elétrica do vácuo, não é? E esse ε0 eu troco para ε sozinho quando eu tenho algum meio material, certo? Bem, aí o que acontece
aqui. Meio material, D é igual ao epsilon do material vezes o campo elétrico externo aplicado. Quando eu tenho meio material, eu tenho que considerar também o quê? Esse P, que é o chamado campo de polarização elétrico, que é o campo que aparece internamente ao material quando eu aplico o campo externo. Então, esse densidade de fluxo elétrico aqui vai ser o quê? Epsilon 0 vezes Z mais P, não é? Então, com a intensidade de P dependendo de E, ou seja, quanto mais intenso for o campo externo, mais intenso é a polarização, porque mais eu consigo orientar esses caras aqui para formar dipolos, certo? Só que é claro, tem a chamada ruptura dielétrica. O que, que acontece? Se o campo externo for tão intenso, mas tão intenso que eu consiga causar uma separação de cargas elétricas, eu vou promover o quê? Uma faísca. Então, se vocês já viram faíscas pulando aí pelo ar, no caso das descargas atmosféricas, é o que acontece. O campo elétrico estabelecido entre a nuvem e o solo, ou entre nuvens, por exemplo, é tão intenso, mas tão intenso, que você consegue arrancar as cargas elétricas, localmente falando, e promove uma corrente, que é aquela faísca que você vê passando, certo? Aqui no caso, a gente não vai considerar campos tão intensos assim para promover essa ruptura dielétrica, certo? Mas o E, a intensidade dele está associada ao P. E a orientação de E e P vai depender da estrutura do material. Então, o material é homogêneo quando o campo elétrico E apresenta a mesma orientação em todas as regiões do espaço. Então, se você imaginar um sólido tridimensional, o valor de E e o valor de P ele vai ser o mesmo para todo o material, se você não tiver mudança nesse caso aqui, certo? Uma outra forma de eu representar o P, a polarização, é através dessa equação aqui. Epsilon 0 vezes o XC vezes Z. Esse XC é a minha susceptibilidade elétrica. Então, se vocês lembrarem lá, mais uma vez, de ciência dos materiais, a gente viu a susceptibilidade magnética. Aqui a gente tem a suscetibilidade elétrica, não é? E aí, se você usar essa forma aqui, porque daqui você está considerando um material totalmente homogêneo, então a orientação e a intensidade de P vai depender desses dois parâmetros aqui que são associados ao material e ao campo externo aplicado. Se eu considerar o material homogêneo, tem essa coisa linear. Se o material não é homogêneo, aí eu não posso mais usar essa relação aqui. Então, usando essa relação para o material homogêneo, o meu vetor D ele vai ser representado desta forma, e pode também chegar aqui naquele D igual a epsilon vezes E. Então, observe que o zero saiu, porque agora eu tenho o quê? Que levar em consideração a dependência do material. Em alguns casos, o epsilon aparece desta forma aqui, o chamado epsilon relativo, onde você faz a comparação do valor do epsilon do material dividindo ele pelo valor epsilon do vácuo, certo? Então, fazendo a divisão dessa divisão aqui, você acha o valor relativo, que é o que aparece aqui nessa tabelinha. Então, aqui a gente tem alguns materiais, por exemplo, o ar, né, ao nível do mar, o petróleo, não é, em forma de óleo, o poliestireno, vidros, quartzo, baquelite e mica. E aqui ele mostra o que? A permissividade relativa, o epsilon R, não é? Que varia aqui para alguns valores, varia aqui, ó, 1, no caso, para o ar, 2,1 para o petróleo, 2,6 para o poliestireno e por aí vai. E aqui a rigidez elétrica que eu falei para vocês, ou seja, qual é o campo elétrico que eu tenho que aplicar para que esse material, que é inicialmente um isolante, se torne condutor. No caso do ar ao nível do mar, você tem que aplicar 3 milhões de volts, não é? Ou um campo elétrico de 3 milhões de volts por metro. Por isso que aqueles faiscadores de acendedores de fogões elétricos, eles são muito próximos à boca, não é? Para que você tenha uma distância menor para abrir a faísca, certo? No caso do petróleo seria 12 milhões, do poliestireno 20, vidros em geral de 25 a 40 megavolt por metro, ou seja, por isso que você usa esses materiais aí como isoladores aí de alta tensão, não é?
para evitar que você tenha arcos pulando de uma linha de transmissão para outra, certo? Opa, avançamos demais aqui. Bom, e aí eu falei para vocês que aquela questão da polarização, ela depende do meio material, ele tem que ser homogêneo. Mas e quando você tem dois meios materiais se encontrando, não é? Vamos considerar inicialmente dois dielétricos. Então, é o que essa minha figurinha representa aqui. Então, meu plano XY está aqui, não é? O X eu posso considerar essa linha que está aqui, o Z está perpendicular a ela, e o Y está sair aqui no plano da tela, que a gente está vendo do plano do slide, na nossa direção, certo? Então, esse é o plano XY que ele fala ali. E aí, o que acontece? Se você tiver uma densidade de cargas elétricas na superfície, entre o meio 2 e o meio 1, olha o que acontece com o vetor campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico vindo no meio 2 está se propagando assim. Quando ele chega aqui e tem uma densidade de cargas aqui, ele vai alterar não só a intensidade, mas como a direção do campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico ele é alterado. Então, o que acontece aqui é quando você tem uma interface, uma superfície entre dois meios diferentes. Se o meio é igual, 1 e 2, a gente volta a ter aquele vetor de polarização e aqueles fenômenos aqui atrás que a gente já viu, certo? E aí, quando você tem essa interface aqui, você pode considerar que o meio 1, por exemplo, é um isolante e o meio 2 é um dielétrico, um semicondutor, por exemplo, ou o meio 1 é um dielétrico e o meio 2 é um condutor, e aí o comportamento do campo elétrico nessa interface vai depender. Então, o que a gente vai ver aqui é como analisar problemas dessa forma. Então, observem que aqui eu tenho esse termo aqui e esse termo aqui. A mesma coisa aqui. Observe que o subíndice aqui é E1T e aqui é E2T. Esse T significa o campo tangente. Então, relembrando, o vetor é um campo elétrico. O campo elétrico é um vetor. Esse vetor pode ser decomposto em componentes. Nesse caso, eu estou propondo uma componente que fica tangente à superfície, não é? Ela acompanha a superfície, e um outro que é normal à superfície, que é perpendicular à superfície. E aí eu posso escrever esse campo elétrico em termos dessas duas componentes, a normal e a tangencial. E aí a comparação dessas componentes que eu vou fazer aqui vai me dar informações de como o campo elétrico muda quando ele passa de um meio 2 diferente de um meio 1, certo? Então isso aqui são chamados de condições de contorno para o campo elétrico. Isso aqui na prática você usa, por exemplo, para um sinal de um campo elétrico, numa onda eletromagnética, que tem que interagir com materiais. Então, por exemplo, por que o sinal do Wi-Fi em certas frequências é melhor ou pior, dependendo do tipo de divisória que você tem lá na sua casa, no seu apartamento, certo? Está associada à atenuação e à mudança, no caso aqui, do material. Como a luz também é um campo elétrico e é uma composição de campos elétricos e magnéticos, esse comportamento elétrico faz com que a luz tenha lá a sua quebra, o seu índice de refração de um meio transparente para outro, certo? No caso aí, por exemplo, transmissão de informação via fibra ótica. Então, como é que a gente utiliza esse tipo de coisa aqui? Então, aqui a gente tem uma tabela que associa sempre o quê? Os vetores tangentes e normais dos dois meios. Então, eu sempre vou ter aqui, ó, o vetor tangente do meio 2 e o vetor tangente do meio 2, o vetor tangente do meio 1, certo? O vetor normal, a componente normal do vetor campo elétrico do meio 2, o vetor normal, né, a componente normal do campo elétrico no meio 1, certo? Então aqui, o 2 e o 1 que aparece no campo elétrico é só para dizer que ele sofreu uma alteração de um meio para o outro, certo? Então aqui a gente tem as componentes tangenciais, não é? Tanto para o campo, para o vetor E quanto o vetor D. E aqui você tem as separações. Então, no caso, meio 1 e meio 2 sejam dielétricos. Eu sei que as componentes tangenciais têm que ser iguais. Isso é um resultado da análise daquela situação.
que é uma situação mais geral. As componentes tangentes dos vetores D1 e D2 também têm que ser iguais, só que elas têm que ser divididas pelas permissividades elétricas do meio. Então, olha só, D1T sobre ε1 é igual a D2T sobre ε2. No caso aqui, se eu trocar para os versores normais, aqueles que são perpendiculares ao plano, eu sei que ε1 vezes a componente normal do campo elétrico, menos ε2 vezes a sua componente normal, tem que ser igual à densidade de cargas que eu tenho no meio. Se essa densidade de cargas for igual a zero, eu vou concluir que essa subtração é igual a zero, ou que esse termo primeiro é igual a esse termo segundo. Então, se essa densidade de cargas não existe aqui, esse pequeno desvio que aparece na figura tende a sumir. E aí, esse campo elétrico faria um caminho mais reto, que voltaria daí para o caso homogêneo, certo? Então, aqui no caso, é uma situação em que, digamos que isso aqui fosse o mesmo material, e aí você tem uma variação na estrutura cristalina, por exemplo, você teria uma heterogeneidade, e aí isso acontece. Se ele é homogêneo, o campo elétrico prossegue sem sofrer desvio ou mudança de intensidade. Essa figurinha de baixo aqui, ela é usada nos processos matemáticos, que envolve lá a associação do potencial elétrico e o cálculo do divergente do campo elétrico. Então, você usa lá uma superfície gaussiana para fazer o cálculo, não é? Então, qual é a carga encerrada nessa superfície? Daí você usa uma figura de um cilindro. E aí faz toda aquela análise que a gente viu lá atrás. Geralmente, nesse cilindro aqui e nesse quadrado aqui, você tende a fazer com que essas distâncias aqui vão a zero. No caso aqui, esse comprimento do cilindro vá a zero, para que você só considere realmente a região da interface, assim como esse quadrado aqui, certo? Então, isso aqui são as chamadas condições de contorno para o meu campo elétrico, certo? Então, de modo geral, você tem um meio uniforme. O campo elétrico ele vai propagar sem nenhuma alteração. Você tem dois meios diferentes. O campo elétrico chega aqui, ele vai dar uma pequena desviada. Então, vamos ver isso neste exemplo aqui. Então, a gente vai usar a mesma figura aqui, certo? Então, a gente diz assim, ó, esse exemplo diz que o plano XY, né, esse plano aqui, é uma fronteira livre de cargas, ou seja, você não tem cargas elétricas acumuladas aqui. Separa dois meios dielétricos, 2 e 1, com permissividades ε1 e ε2, conforme mostra a figura abaixo. Se o campo elétrico no meio 1 é dado desta forma aqui, determine A, qual é o campo elétrico no meio 2, né? Faltou o 2 aqui. E B, quais são os ângulos θ1 e θ2, que ele faz assim com esse eixo normal aqui. Então, se eu estou considerando o plano XY aqui, perpendicular a isso, eu tenho o meu vetor, o meu eixo Z, certo? E aí, o que eu faço? Bom, campo elétrico do meio 1 está explicitado aqui. É o x chapéu, componente 1x, mais y chapéu, componente 1y, mais e chapéu, componente 1z. Então, agora a gente tem que associar essas componentes aqui aos vetores tangente e normal. Então, se eu estiver olhando aqui para esse plano, para essa geometria, quem que vai ser o vetor, o componente normal desse campo elétrico? Vai ser a componente z. Por quê? O eixo z está para cá, certo? Na hora que eu projeto esse campo elétrico aqui nos eixos, eu vou ter E1z, que é a componente normal. E E1x e E1y vão ser o quê? Minhas componentes tangenciais, porque elas vão estar seguindo aqui, apontando na linha ao longo dessa superfície, né? A superfície vem aqui no sentido do mouse, né? Então, os versores, o x, digamos, vem para cá e o y estaria apontando, digamos, aí na direção de você que está olhando para a tela ou no plano do slide, certo? Então, já identifiquei quem são as componentes, né? Então, E1x e E1y
são minhas componentes normais. E E1Z é minha componente, perdão, E1x e E1y são minhas componentes tangenciais, e E1Z é minha componente normal, ok? Bom, eu sei que eu posso escrever o campo elétrico 2 de uma forma genérica, só que eu não sei quem é essa componente E2x, não sei quem é essa componente E2y, e não sei quem é essa componente E2z, certo? Aí que eu vou usar essa informação que ele me diz aqui. Olha só, ele diz que a fronteira é livre de cargas. Se a fronteira é livre de cargas, se eu olhar na tabelinha ali, eu vou ter essa informação aqui. Que ε1 vezes a normal ali do campo 1 menos ε2 a normal do campo 2 tem que ser igual a ρs. Como esse ρs não tem carga nenhuma, ele é igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Outra coisa, voltando na tabelinha, olha só. Como eu tenho dielétrico 1 e dielétrico 2, ele me diz que as componentes tangenciais são iguais. Opa, se as componentes tangenciais são iguais, olha só. Eu sei que a componente 1 tangencial é igual à componente 2 tangencial. Quem são as componentes tangenciais? E1x e E1y. Dessa forma, a componente E2x e E2y também são tangenciais e são iguais a como está representado aqui. Então, a componente E1x é igual à componente E2x. E a componente E1y é igual à componente E2y, certo? Então, isso eu tirei dessa informação aqui em cima, não é? Dielétrico 1, dielétrico 2. Beleza. E agora, vamos trabalhar com a terceira componente, que é a componente normal. Então, olha só, está aqui. Né, livre de cargas, eu peguei aquela informação e igualei a zero. Se é igual a zero, um termo é igual a outro. Quem que vai ser essa componente 2 normal desse meu vetor 2 aqui? Só isolei ele. Eu peguei lá esse ε2 aqui e passei dividindo. Então ficou que a componente normal do campo 2 é igual à razão ε1 sobre ε2 vezes a componente normal do campo 1, certo? A componente normal, nesse caso aqui, é igual a outra componente normal, 2e, que é igual a 1z. Então, E2z tem que ser igual a ε1 sobre ε2 e 1z. Então, se eu pegar essa informação que está aqui, E1x igual a E2x e E1y igual a E2y, e E2z igual a ε1 sobre ε2 e 1z, e substituir aqui no campo elétrico, eu escrevo o campo elétrico 2, que é o que eu queria no item A, certo? Então, olha só, observe que a componente aqui mudou, porque esse valor eu não conheço, mas esse eu conheço. A mesma coisa aqui, e aqui eu substituí desta forma aqui. E aí eu calculei qual é o campo elétrico, não é? Sabendo que não tem uma composição, não tem um acúmulo de cargas aqui na superfície. E para calcular os ângulos, a gente usa a questão da geometria. Esse ângulo θ1 ele vai ser definido como a razão entre a componente tangente do campo 1 pela sua componente normal. A componente normal do campo 1 é essa daqui. A componente tangente vai ser o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes E1x e E1y, certo? Então, isso aqui é mais a parte de geometria mesmo. E a tangente do ângulo, né, do θ2, vai ser igual, não é, a mesma relação aqui. Parte tangencial pela parte normal, parte tangencial pela parte normal. Só que essa parte normal aqui é igual a isso daqui, então ele ficou um termo matematicamente, né, a gente não está trabalhando com valores, mas é um termo diferente desse daqui, porque os ângulos, eles mudam. Claro que aqui faltou mais um passo, né, que é aplicar tangente na menos 1 dos dois lados aqui, né, tangente na menos 1 aqui e tangente na menos 1 aqui, porque eu quero saber qual é o valor do ângulo do campo elétrico, não é, em relação a esse Z
aqui, certo? Então, essas informações, a tratativa desses problemas, elas sempre vão se pautar nessa tabelinha aqui. Então, primeiro, o que eu tenho no meio 1? É um dielétrico? Ah, então eu vou trabalhar com isso daqui. O que eu tenho no meio 2? É um dielétrico? Então é isso daqui, essa coluna que eu uso da tabelinha. Ah, mas eu não tenho dielétrico, eu tenho dielétrico e condutor. Aí você vai usar esse lado aqui. Então, olha só, no caso quando você tem um condutor, observem que a componente tangencial é nula. Isso significa o quê? Que eu não tenho um campo elétrico que se forma apontando ao longo da superfície quando eu tenho um meio condutor ali, certo? Tanto o E quanto o D não aparecem, são iguais a zero. No caso da componente normal no meio dielétrico eu tenho um valor, e no caso do condutor eu não tenho nada. Por quê? Porque no caso do dielétrico, quando eu tenho um campo elétrico, eu consigo localmente manter cargas, porque a sua mobilidade, a sua condutividade é pequena. No condutor, não. No condutor, você colocou cargas, um grupo de cargas, elas se espalham rapidamente e não formam um campo elétrico dessas duas naturezas aqui, certo? Bom, desses exercícios aqui, como eu já comentei lá no início da aula, eu vou passar amanhã para vocês uma lista, né? Vai estar aí no site para que vocês possam trabalhar. E daí o que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje era basicamente isso daí. Daí se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar que eu estou aí à disposição. Beleza? Professor, boa noite. Opa, boa noite, diga. Eu te mandei um e-mail falando sobre uma situação corriqueira que aconteceu sobre o trabalho. Não sei se o professor chegou a ver. Que e-mail que você mandou? Eu mandei sobre o trabalho de qualidade. Só que eu coloquei no título como eletromag, porque eu me confundi nos trabalhos lá, mas é de qualidade. Eu mandei, Ah, acho que ontem. entendi. É que, bom, eu vou dar uma olhada porque eu tô só consultando aquele e-mail do Fabiano.Tomasi da Unifacear. Deixa eu ver qual foi que eu te enviei aqui. Só um minuto. Tá, pode verificar aí. Eu acho que foi no e-mail particular do professor que eu mandei. Tá, tá, eu vou dar uma olhada lá então. Isso, foi no particular mesmo, né? É Tá porque, bom? é porque assim, ó, aqui eu trabalho por diferente em 3 pessoas, né? A gente Uhum. fez em 3, só que um dos integrantes acabou enviando o trabalho sem colocar o nome de um dos 3. Aí só para o professor ficar a par, só. O trabalho tá todos iguais, porque os 3 fizeram juntos, só que um trabalho possivelmente chega para o professor faltando o nome de um integrante. Eu considero o nome dos 3, né, beleza? Ah, não, beleza, eu vou ficar atento quanto a isso daí. É só isso, só. Ah, perfeito então. Beleza? Obrigado, professor. Imagina. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a lista de exercícios de